Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso encontro no programa Mitologar. Desta vez nós vamos falar sobre a mitologia americana, a mitologia do nosso continente, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Inicialmente, precisamos entender que a nossa mitologia do nosso continente ela é vasta, diversificada, abrange crenças históricas, tradicionais, dos povos que habitavam o nosso continente, desde lá do Alasca até lá embaixo no Uruguai, na Terra do Fogo, né, na Argentina, enfim, do norte ao sul do nosso continente. E eles vão fazer com que a nossa sociedade, a nossa vida, quem nós somos como pessoas hoje, aqui e agora, também seja moldada. Até o presente momento, nós começamos com mitologia grega, dos gregos nós descemos, fomos para a mitologia egípcia, da egípcia descemos um pouquinho mais, fomos para a africana, da africana nós voltamos para a Europa com a mitologia nórdica, depois a romana, da romana nós fomos para o Oriente para a mitologia chinesa, japonesa, e agora voltamos para nosso continente. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender que dessas mitologias, desses personagens que nós iremos nos desdobrarmos durante essas semanas, é a cosmovisão que eles têm, apresentaram para nós através dos seus mitos. Primeiro, que é uma visão de mundo interconectada, onde seres humanos e a natureza e o mundo espiritual estão ligados, intimamente ligados um com o outro. O mundo humano, o mundo dos animais, né? A natureza, enfim, e o mundo espiritual. Dentro desta conectividade existem grandes espíritos e deuses, onde muitas tribos acreditam em um grande espírito criador, num único Deus criador, enquanto outros vão ter vários deuses, né? Mas, de modo geral, esses espíritos, né, da natureza, cada um com seus próprios domínios e histórias. Por exemplo, nós temos as divindades de Viracocha, como Inca, de Tupã, de Tupi-Guarani para nós, de Quetzalcoatl, Azteca, Huracán em os maias, são alguns exemplos. Esses seres, essas divindades que eu acabei de citar, não apenas estão conectados com a natureza, como elementos da natureza, mas também vão dar significado e voz ao modo de pensar, de agir. Por que certas civilizações surgiram a partir dessas ideias de divindades e se acenderam como sociedade? E por que outras continuaram ainda dentro de uma linha mais natureza, mais ligada à terra, mais ligado a pessoas, ao cuidado do mundo natural, né? Vai ter essas diferenças e isso vai ser gritante durante o período que nós vamos nos debruçarmos sobre cada mito e, obviamente, no mito a própria civilização dos povos que considera esses mitos como agentes de transformador e de transformação de sociedade. Nisso, nós vamos ver os heróis culturais, né, e seres sagrados de toda a mitologia traz, lendas sobre heróis que trouxeram conhecimentos importantes para o povo, como o fogo ou a agricultura, sobre animais ou lugares considerados sagrados dentro dos mitos, dentro dos contos dos povos, né? Rituais e cerimônias, né? A mitologia está intrinsecamente ligada às práticas rituais, cerimoniais que buscam manter o equilíbrio com o mundo espiritual e a natureza. E isso nós herdamos, porque independente de você, seja qual seja a sua vertente religiosa hoje, assim como é falado no programa o Papo falamos sobre espiritualidade, por que ter uma espiritualidade? E essa espiritualidade ela nos ajuda a compreender o mundo, compreender pessoas, compreender os acontecimentos e nos ajuda
a engolir, né, a digerir certos acontecimentos, porque nós não podemos ser só puramente razão. A razão ela nos ajuda até um certo ponto, mas há um limite para a razão. E aí entra a espiritualidade. Quando a razão não consegue ir além, a espiritualidade vai. E aí a espiritualidade nos ajuda, junto à luz da razão, a explicar certos acontecimentos, histórias, contos e ensinamentos através delas. O que nós podemos extrair, tirar desses acontecimentos? Nós temos que entender que quando nós falamos de rituais e práticas cerimoniais, eles nos ajudam a equilibrar o mundo humano com a ideia de um mundo espiritual. Não podemos simplesmente descartar uma coisa proveniente da outra. Qual é o que nosso hoje enquanto sociedade? Nós vivemos numa sociedade ocidental de cunho cristão. Seja protestante ou católico, as pessoas acreditam em céu e inferno. Esse céu e inferno é a esfera espiritual. E aí cada crença vai administrar, vai ilustrar, vai dar ênfase segundo as suas doutrinas, segundo os seus conhecimentos, segundo seus aprofundamentos diante da história originária da religião cristã. Para outras religiões vai funcionar diferente, obviamente, mas tudo ajuda na esfera espiritual. Por isso que a esfera espiritual ela está caminhando junto conosco na esfera humana, aqui, onde eu posso pegar, tocar, sentir as coisas. Por quê? Porque começa através do mundo material, daquilo que eu posso ver, pegar, sentir, cheirar, e ele vai ganhando outras características para o mundo espiritual, aquele que eu não posso pegar, não posso ver, mas eu posso tentar compreender e sentir. Por isso que é extremamente importante quem assistiu o programa Papo É, a questão do espiritualizar-se. Ele tem um papel preponderante, essencial na minha e na sua vida, como ser caminhante e pensante, sem fugir da nossa razão. Não podemos esquecer nunca disso, né? O ser humano, aquele que pensa, aquele que estuda, aquele que questiona, não aquele que acredita cegamente sem questionar. A crença sem questionamento é uma crença burra. É uma crença burra e além de ser uma crença burra, é limitante e fácil de ser controlados, né? Manipulados. Já uma crença coerente que tenta, na medida do possível, racionalizar o que dá, tem coisa que não vai chegar a um certo ponto que não tem como racionalizar dentro da espiritualidade. Ou você acredita ou não. Mas aquilo que dá para racionalizar, ela tem que ser estimulada a passar pelos nossos sentidos. Por isso, no caso dos mitos americanos, eles têm esse contato com o mundo, né, as coisas que nós podemos pegar, apalpar, sentir e, através dela, exprimir aquilo que não tocamos, que não sentimos, que não vemos, que é o mundo espiritual. Né? Nós vamos entender que dentro desta mitologia, desses contos americanos, por exemplo, como os astecas, que eram ricos em divindades, tendo como Ryuchi Zilopochtli, nome engraçado, né? Deus do sol e da guerra, por exemplo. O Quetzalcoatl, serpente emplumada. Tlaloc, deus da chuva. Coatlicue, deusa da terra e da fertilidade. Para os maias, nós temos Itzamna, que é o deus criador. O Kukulcan, né, versão maia de Quetzalcoatl. Itchel, deusa da lua e da fertilidade. Apuk, deus da morte. Por aí vai. Para os incas, né, o Viracocha é um deus criador supremo. Já vai se misturando, vai se mostrando a sua importância para o mundo, vai se desenvolvendo, vai se desenrolando o mundo físico através do mundo espiritual, através das crenças, né?
E, portanto, uma coisa que vai chamando muita atenção na mitologia americana é que o folclore ele vai derivando desses contos, dessas mitologias. Por exemplo, né, quando nós falamos das mitologias indígenas, dos povos originários do nosso continente americano, né, de norte ao sul, né, norte, central e sul. O folclore latino-americano, que é a nossa região, incorpora elementos da cultura africana e europeia, resultando de um rico sincretismo de lendas e personagens, como o tal do Saci Pererê, para nós, a Yara ou Curupira, no nosso país. Nós vamos, quando nós chegarmos a esses personagens, nós vamos descobrir que existe um outro personagem por trás, que foi feita uma derivação, ou uma associação. Que nós chamamos de sincretismo ou adaptação, né? Mas mesmo assim, dentro da adaptação e do sincretismo, as mitologias antigas, elas continuam influenciando a nossa cultura, porque ela não morre, ela apenas se adapta, ganha uma nova roupagem, mas o seu significado continua. Por quê? Porque as crenças e as tradições desses mitos, mesmo dentro do folclore, ele se mantém unido à sua raiz. Nós temos que entender que, quando nós falamos de mitologia americana, ela vai englobar uma diversidade de tradições e crenças que vão se misturando ao longo do tempo, das pessoas, das suas tribos, dos seus reinos, das suas identidades, e depois ela vai se aprofundando com a medida que a europeização da América, né, quando o europeu chega no continente americano, ele traz ainda a tua cultura, e quando nós falamos da cultura, nós falamos da religiosidade enquanto mito, a religião cristã. Logo vem o africano, com a sua mitologia africana, que nós já estudamos, e tudo isso vai fervescendo, vai se misturando, vai criando novas narrativas, novos personagens, ou personagens antigos com novos nomes, né, com as tendências a ser atualizadas. Então, a nossa mitologia americana, ela vai ser englobada muito em cima disso. Eu costumo falar que uma coisa que eu gostaria muito de usar, e eu acho que eu vou acabar levando isso para o programa O Papo é sobre os contos de fadas. Nós ouvimos os contos de fadas da Disney, mas vocês sabem a origem dos contos de fada? Se vocês começarem a questionar um pouquinho, vocês vão descobrir que de conto de fada não tem nada, são contos de terror. Acontece que o Walt Disney foi esperto, ele catou a história e converteu aquilo numa fábula para poder encantar crianças e famílias, e fazer grana com isso, obviamente. Então, a Disney naquela época por conta disso. Ela não criou uma fábula, ela pegou uma fábula existente, com uma dura lição de moral, a maioria das fábulas tem uma dura lição de moral, e transforma aquilo em algo poético, algo bonito, algo digerível. E eu estou pensando, e vou trazer isso para vocês. Por exemplo, o mito, né, da história da Bela Adormecida, do Chapeuzinho Vermelho. Nós crescemos ouvindo as histórias que a Disney conta, mas é a história original, a história verdadeira. A história verdadeira, a história original, ela passa por um outro nível de compreensão, é um outro nível de advertência, muitas das vezes da própria natureza humana, que nós não queremos enxergar a crueldade, a dureza, a insensatez, a estupidez, a ignorância e por aí vai. E dentro dos mitos americanos, assim como os outros mitos que nós já debruçamos aqui, conversamos, ele explora exatamente isso, aquilo que nós não queremos ver, aquilo que nós não queremos enxergar. Por exemplo, se eu falar para vocês, quais de vocês que estão me vendo e me ouvindo, desde quando o canal Pleiadianos veio ao ar, que ele tem uma proposta de trabalhar o espírito, né? Trabalhar o espiritual, o mental, e obviamente quem trabalha o espiritual mental, por consequência, acaba trabalhando também o social. Quem se olha no espelho de verdade, enxerga-se quem é de verdade no espelho, sem medo, onde você vai enxergar todas as suas alegrias, suas tristezas,
a sua parte boa, a sua parte ruim. Em outras palavras, né? Você vai enxergar o angelical, mas também vai enxergar o demoníaco que habita em você, que habita em mim. Isso é um exercício que nós temos que fazer sempre na nossa vida, porque o ser humano ele não é bom 100%, ele não é má 100%. São condições ou condicionantes ou situações na nossa vida que vai determinar bondade, grau, né? Grau de bondade e grau de maldade. Ninguém é bom 100%, ninguém é mal 100%. E os mitos, principalmente americanos, vão falar muito sobre isso, porque o que é bizarro para um pode não ser para outro. O que é questionável para um pode não ser para outro. O que é sem sentido para outro não quer dizer, para outro faz sentido completamente. E estamos no mesmo mundo, estamos na mesma terra, o sol nasce para todos, o ar está aí para todos, a alegria e a tristeza está aí para todos, as dificuldades da vida estão aí para todos, dentro dessa multiplicidade de conhecimento e de culturas. Então, os mitos americanos vão falar muito sobre isso, vão nos levar a aprofundar muito sobre muitas das coisas que acontecem e que aconteceram na nossa vida e que nós fazemos muitas vezes de cegos surdos, porque nós não temos coragem de nos olharmos no espelho de uma maneira real, onde nós vamos ver o lado bom e o lado ruim de cada um e temos que confrontar isso. Temos que confrontar isso. Afinal de contas, nós somos pessoas em crescimento, em desenvolvimento. Em teoria, nós só paramos de desenvolver-se, de melhorar como pessoas, quando nós paramos de existir, quando descemos da sepultura. Há quem diga, né, aqueles mais espiritualizados, que a morte é apenas um caminho para um outro estágio de vida, né, para um outro estágio. Não posso afirmar nada o que vem depois desse estágio, mas eu posso afirmar o que está aqui, enquanto viventes, enquanto posso ver e ouvir as pessoas, né? Então, enquanto estamos nesse estágio, enquanto estamos dentro deste perímetro da vida, do lado de cada morte, não do lado de lá da morte, né? Os mitos nos ajudam a nos entendermos, a entender o mundo, a entender pessoas, a entender sociedade, a entender fraquezas e potencialidades humanas e como colocá-las ao nosso próprio serviço, à nossa própria alegria, ao nosso próprio contentamento, ao nosso próprio crescimento. Bem, meus queridos, essa foi uma introdução para vocês já irem se familiarizando com os novos mitos que nós vamos debruçarmos. Desejo a vocês um bom final de semana e nos encontraremos semana que vem aqui no canal Pleiadianos no programa Mitolugar. Um abraço a todos.